nesse projeto de, através da internet, poder ajudar a gente a se concentrar naquelas coisas que são as mais essenciais, quase que por uma obediência cega à graça divina e à inspiração. Aqui nesse perfil nós vamos trazer 31 dias de meditação e de reflexão a partir desses 20 anos de consagração, a partir desses 20 anos de carisma ostensório vivo, para tentarmos ajudar aqueles que nos seguem por aqui e tantos que vão ver esses vídeos depois a se aprofundarem um pouco mais na intimidade, na relação com a Nossa Senhora. Então hoje nós estamos dando início, dia 1º de maio, dia em que a Igreja celebra a memória de São José Operário. E acho muito bonito poder começar o mês mariano já com essa reflexão e essa memória de São José. São José é o guarda das virgens, vai dizer a Igreja, São José é aquele que o Pai escolheu para ser a figura humana da paternidade divina que cuida de Jesus e que cuida, que protege a Virgem Maria. São José é o nosso padroeiro especial, na comunidade Ostensório Vivo, o nosso carisma que é ser a atualização de Maria. E tal como Nossa Senhora foi protegida por São José, também todos nós que nos consagramos nesse carisma somos guardados, protegidos por esse tão insigne Pai, por esse tão insigne protetor. E interessante por que meditar essa figura de José no começo do mês mariano? Porque tem a ver com a meditação que eu quero partilhar com você hoje. São José é celebrado como operário, São José é celebrado como trabalhador, São José que é celebrado como esse que encontrou a vontade de Deus, que encontrou o querer de Deus por meio das realidades cotidianas da sua vida. São José é um homem virgem que se consagra a Deus, se consagra a Jesus Cristo, no cuidado a Jesus, na entrega a Jesus, e aprende ao longo de sua vida a amar mais a Deus e a Jesus Cristo com a Virgem Maria. Um modelo para todos os cristãos, sem sombra de dúvida, mas de modo particular para todos os consagrados, E diria que de modo mais particular ainda, para nós que somos consagrados chamados à secularidade, para nós que somos consagrados a Deus, não chamados a fugir do mundo, isto é, não chamados a estar num convento, num mosteiro, mas chamados a estar na realidade cotidiana, a santificar o mundo pela nossa presença como sal e como fermento. O chamado que o próprio Jesus Cristo atendeu do Pai, Jesus é um consagrado secular, poderíamos dizer assim, e que José viveu intensamente. E que não só José, a vida de José como consagrado, a vida de Maria como consagrados, é uma vida que se dá na cotidianidade. E é um pouco sobre isso que eu queria partilhar com você hoje, nesse primeiro dia dos 31 que vamos passar com Nossa Senhora. Eu escolhi o trecho de Lucas 1, os versículos de 26 até o versículo 28. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra de Deus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E nessa primeira glória de Nossa Senhora, das 31 que iremos contemplar, queria chamar a sua atenção para isso que a palavra de Deus nos mostra. Maria é uma mulher que é fiel a Deus. Maria é uma mulher que é fiel à vontade de Deus. Maria é uma mulher que se dispõe completamente para atender os desejos, para atender os anseios do coração de Deus. É muito bonito perceber que o anjo Gabriel não chama Maria de que caritomene, depois que ela concebe o verbo de Deus. Mas ao contrário, o anjo Gabriel, ao chegar diante de Maria, diz a ela: Ave cheia de graça, alegra-te, cheia de graça. É muito interessante perceber isso. Maria, já antes da encarnação do Verbo, é essa figura humana, essa pessoa humana que disse sim à vontade de Deus. E porque disse sim à vontade de Deus ao longo de todos os dias da sua vida, ela está cheia da graça de Deus. Ela está cheia da presença de Deus. A gente precisa lembrar aqui que
que a palavra graça, ela significa a própria presença de Deus. Graça aqui não é simplesmente um favor recebido, ainda que tenha esse sentido. Não é simplesmente o sentido de beleza, ainda que também tenha esse sentido. Mas graça é, sobretudo, a presença de Deus. A graça incriada que é o próprio Espírito Santo. Maria é cheia de graça. E por que ela é cheia de graça? A palavra de Deus já nos revela isso antes, né? Olha que coisa bonita São Lucas vai narrando aqui. No 6º mês, ou seja, no transcurso do tempo, não foi numa excepcionalidade, não foi no êxtase, foi na cotidianidade daquelas coisas que são banais, chamada tempo, não é? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. O anjo de Deus foi enviado para o meio dos homens, foi enviado para uma realidade completamente humana, para uma organização social, para uma organização contratual feita pelos homens, em alguns aspectos muito corrompida pelo pecado deles, mas é ali, nessa realidade concreta, que o anjo vai cumprir sua missão. E que missão é essa? Encontrar uma virgem desposada com um varão chamado José da casa de Davi, encontrar uma menina que estava vivendo as realidades culturais do seu povo, que estava vivendo as realidades culturais impostas pela sua idade, que estava vivendo as realidades culturais da dinâmica da vida humana que naquele tempo era possível ser vivida. O nome dessa virgem é Maria. Nós teremos ao longo do mês uma meditação só sobre o significado do nome de Maria, porque esse nome ele é poderoso e faz os infernos tremerem. Esse nome coloca as tentações em fuga e a gente vai entender por quê. Mas vamos deixar isso mais para frente. Entrando o anjo, onde ela estava, disse: alegra-te, cheia de graça. E o que me chama muita atenção nesse versículo, né, nessa rema, nessa palavra que Deus separa para nós hoje, é que Maria não estava no templo, Maria não estava num mosteiro, Maria não estava num convento, Maria não estava na sinagoga, Maria estava em sua casa, né? É bonito isso, porque o texto diz, né, entrando onde ela estava. Ou seja, a vida de Maria era uma vida de tamanha resposta a Deus que as realidades cotidianas, né, o hoje de Nossa Senhora, ele era essa realidade completamente habitada por Deus. E é por isso que o anjo entra ali, né? Porque ali já era a presença de Deus, Deus já estava ali. Porque na fidelidade de Maria, nessa fidelidade que foi sendo construída ao longo dos sims pequenos de todo dia, né, é possível dar o grande sim, o grande fiat. E é isso que nesse primeiro dia de São José Operário, eu imagino que a graça queria que eu pudesse partilhar com você, que é essa realidade. Deus não chama a todos os homens para a fuga do mundo. Eu acho que existe um perigo muito grande no cristianismo que a gente tem vivido nos últimos tempos, que é eu acho que uma tentação, né? Acho que Lewis concordaria comigo lá naquele livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, uma tentação que Satanás tem colocado entre os cristãos. Vendo que tentar os cristãos a abandonarem a igreja faz com que eles fujam da tentação e resistam, Satanás tem plantado na cabeça de muitos homens e mulheres a ideia de uma aniquilação daquilo que é a vontade de Deus para eles. Em que sentido eu estou dizendo isso? Deus fez a mim, fez a você, fez a nós como seres humanos. Na realidade concreta do tempo, como diz aqui a palavra, né, no 6º mês. Na realidade concreta de uma disposição geográfica que, consequentemente, traz uma bagagem histórica e cultural. Na realidade concreta de afazeres que precisam ser desenvolvidos todos os dias. Deus colocou a mim e a você dentro de uma realidade humana. Realidade que é tão querida por Deus que Ele mesmo a assumiu em sua carne pela encarnação, mas que já antes santificava por figuras como a de Nossa Senhora e de São José. E é muito bonito a gente poder olhar para isso. Deus chama alguns homens e algumas mulheres para a fuga mundi, para saírem das realidades cotidianas do mundo, para se dedicarem a Ele num serviço exclusivo. São os nossos irmãos que estão nos mosteiros, os nossos irmãos que estão nos eremitérios, os nossos irmãos e irmãs que estão nos conventos, não é? Mas desde o começo do cristianismo, o Senhor chama algumas pessoas para segui-lo de modo radical e exclusivo por onde quer que ele vá, sem abandonar as realidades cotidianas do mundo.
No começo do cristianismo nós tínhamos lá a figura dos virgens e das virgens que se consagravam a Deus e continuavam vivendo no cotidiano da cidade, né, do Império Romano. Mesmo durante o período dos padres do deserto, em que alguns consagrados se refugiavam no deserto e criavam mosteiros, criavam comunidades cenobíticas, existiam aqueles que continuavam vivendo no mundo. Nós vivemos essa experiência de pessoas que foram se entregando a Deus, né, sem sair das realidades cotidianas de sua casa, do seu trabalho, de modo muito silencioso ali no começo da Idade Média. Mas São Francisco tornou isso muito gritante, né? Quando São Francisco ele abandona a casa de Pedro Bernardone, né? Abandona a casa de seu pai e começa a viver a vida mais do Evangelho, e aí o Senhor vai juntando irmãos, e aí Francisco institui a primeira ordem, né? A ordem dos frades menores para viver o Evangelho. Depois, nessa sequela Cristo, nesse segmento de Cristo, né, vem Clara e as irmãs, e aí Francisco funda a segunda ordem, a ordem das irmãs clarissas, para que as mulheres pudessem viver também essa dedicação da alegria do Evangelho. Mas existem aqueles que já ali Francisco identifica que, não podendo sair das realidades do mundo, desejam fazer penitência, desejam viver o Evangelho. E aí Francisco funda a terceira ordem, uma ordem de homens e mulheres consagrados, sacerdotes consagrados a Deus para a vivência do Evangelho no meio da realidade do mundo, né? A terceira ordem, né? Que depois vai ser seguida pelos carmelitas, pelos dominicanos, produzindo tantos santos para a igreja. Como é o caso, por exemplo, nós celebrávamos aí há bem pouco tempo, dia 29 de abril, Santa Catarina de Sena, a única doutora da igreja que é leiga. Santa Catarina de Sena é leiga. Infelizmente, por causa dessa tentação que eu falava antes, né, de uma dicotomia, de dizer que a santidade está num lugar que não é o lugar em que nós estamos, infelizmente Santa Catarina de Sena é sempre apresentada com trajes que fazem parecer com que ela fosse religiosa. As pessoas olham para a imagem de Santa Catarina de Sena e acham que ela era uma freira, assim como olham para a imagem de Santa Rosa de Lima e acham que ela é uma freira, quando na verdade não. Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, é uma leiga que, se consagrando na ordem terceira de São Domingo, na ordem terceira dos pregadores, vive o chamado de Deus nas realidades concretas da sua vida possível, né? Vive o chamado de Deus na realidade da sua casa. E é talvez esse o ensinamento que esse primeiro dia de maio, essa primeira reflexão sobre Nossa Senhora do mês de maio, eu queria propor ao teu coração da parte de Deus, que é entender isso. Deus nos chama para florirmos onde Ele nos plantou. Santa Clara diz isso: florirei onde o Senhor me plantar. Ou seja, eu darei a Deus a beleza da minha vida onde o Senhor me plantar. Para alguns irmãos isso vai ser no convento, para alguns irmãos isso será no mosteiro, para alguns irmãos isso será no sacerdócio ministerial. Para tantos outros irmãos, isso vai se dar na realidade cotidiana da vida, que é a realidade que o próprio Filho de Deus assumiu. É no trabalho cotidiano, é no encontro com as pessoas, é na alegria das virtudes, na alegria do lar, na simplicidade das coisas, que o Senhor nos chama a fazer com que a sua presença entre no mundo. Assim como nós vemos aqui em Lucas 1, 26, 28. Entrando onde ela estava, entrando na realidade cotidiana na vida de Maria, entrando na realidade cotidiana das coisas simples do dia a dia de Maria, nos seus pequenos sacrifícios, ali o anjo disse: alegra-te, cheia de graça. Foi na realidade cotidiana que o anjo deu a Nossa Senhora o significado e o sentido de toda a sua vocação. Encha-te de alegria, filha de Sião, porque o teu Salvador vem, não é? E vem aonde? Vem na simplicidade do lar de Nazaré, vem na cotidianidade da vida. A tradição da igreja nos ensina que possivelmente o anúncio aconteceu por volta ali das 6 horas da tarde, não é? Então eu sempre fico imaginando isso, Nossa Senhora no cômodo de sua casa, né? Talvez realizando uma atividade simples, corriqueira, talvez preparando o jantar, não sei. E é dentro dessa realidade concreta que o eterno entra no tempo. E a partir da simplicidade das coisas concretas, o Verbo se faz carne no ventre de Maria e a salvação dos homens acontece. E o que isso quer dizer para nós? Que se eu e você formos fiéis ao que o Senhor nos pede no cotidiano da vida, se eu e você formos fiéis a uma vida de profunda oração no cotidiano da vida, se eu e você formos fiéis ao nosso trabalho profissional realizado com empenho, com amor pela eternidade, a caridade da oferta da nossa vida pelos nossos irmãos,
Se eu e você formos fiéis ao testemunho do Evangelho, ao anúncio de Jesus Cristo ressuscitado a todos os homens nas realidades cotidianas, do mesmo modo que o Verbo se fez carne no ventre de Maria, o Senhor fará da nossa humanidade uma humanidade de acréscimo, através da qual Ele mesmo curará, salvará a humanidade do nosso tempo das feridas e dos males que a tocam. A salvação desse nosso tempo depende de homens e mulheres santos e santas que também estarão vestindo o hábito, mas de tantos outros cujo hábito será o uniforme profissional. Como dizia São Francisco, que é uma das frases que nós guardamos aqui no nosso carisma, né? O meu convento é o mundo, a minha cela é o meu hábito. Aqui no nosso caso, né, a gente adapta essa frase dizendo: meu convento é o mundo, a minha cela é debaixo do meu tal, porque o semanal da nossa consagração e da nossa missão é o uso de um tal especial, né? Mas para dizer justamente isso, nós somos chamados a viver no mundo como sal que salga a massa, como fermento que, né, traz levedura para toda a massa, e é nesse chamado da santidade, da simplicidade, da santidade do cotidiano que Deus deseja salvar o mundo da corrupção. Uma das funções do sal é impedir a corrupção, e por isso Jesus disse que nós seríamos sal do mundo. Imagina se, como Nossa Senhora, eu e você tivéssemos a disponibilidade para Deus de cumprirmos o pequeno dever de cada instante com um coração amando a eternidade. Quantas almas salvaríamos, quantos irmãos evangelizaríamos, quanto bem faríamos ao mundo, quanto mal impediríamos no mundo, simplesmente por fazermos as coisas simples do dia a dia com amor eterno. Que a Virgem Maria possa te abençoar nesse mês e que te dê a graça, que me dê a graça dessa conversão. Deus abençoe.